Olá, micropigmentadores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de correção de sobrancelhas. Eu sou a Aline Felipe, especialista em correção de sobrancelhas. Este é o nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estamos em todas as plataformas para você escolher a plataforma que você mais gosta, mas aqui a gente vai falar sobre o universo das correções de micropigmentação, mesmo que você seja um micropigmentador que não tenha aí onde você trabalha uma caríssima máquina de laser. Então a gente vai começar a diagnosticar todas as micropigmentações que aparecem pra gente, as sobrancelhas mal feitas, micropigmentações antigas, assimetrias, e vamos transformar em lindos trabalhos realistas, mesmo sem a máquina de laser. Vamos corrigir com outras técnicas. Então a gente vai falar sobre despigmentação química, neutralização perfeita, bloqueio de cor, camuflagem assertiva, jato de plasma e milhões de outras técnicas que juntas vão fazer com que você corrija qualquer sobrancelha que sentar aí na sua cadeira, para você não mandar mais cliente embora e conseguir lucrar muito mais e estar feliz com um salário de micropigmentador. Então, corrigir sobrancelhas é fundamental para você que já faz micropigmentação ou para você que está ingressando nesse mercado, nesse universo das micropigmentações, porque já faz um tempo, mas cada vez mais as correções de sobrancelhas vão chegar. E eu percebi isso há um tempo atrás e estava muito infeliz mandando o cliente embora porque não sabia o que ia fazer com aquelas sobrancelhas. E comecei a pesquisar o que fazer para não mandar mais clientes embora. E aqui estou, e hoje o tema da nossa aula é: como começar a corrigir sobrancelhas? O que eu faço se eu não sei fazer uma avaliação na sobrancelha da minha cliente? Então, hoje a gente vai falar como fazer uma avaliação perfeita para sua cliente, quais as técnicas que você vai usar. Isso te gera o que perante uma cliente? A autoridade como especialista em correção de sobrancelhas e como micropigmentador. Então, se você está afim de ouvir sobre esse tema, fica comigo, porque hoje eu vou mostrar uma avaliação que eu fiz e também tem a prática. Eu estou trabalhando em cima dessa cliente e vou mostrar as técnicas que eu usei, como eu fiz. Então, tem áudio teórico e tem vídeo na prática para você. Fica comigo para esse conteúdo de hoje. Bora lá então começar com esse conteúdo, e esse conteúdo de hoje é sobre fazer uma avaliação perfeita. E para a gente fazer uma avaliação perfeita, a gente precisa conhecer as técnicas de correção de sobrancelhas e mostrar o que para nossa cliente? Que a gente sabe o que está falando, sabe o que está fazendo, porque além de fazer uma micropigmentação, você vai ter que corrigir essa micropigmentação. Uma cliente jamais vai dar a sobrancelha dela para você corrigir se você ficar titubeando na hora de falar para ela o que tem que ser feito na sobrancelha. Então você, micropigmentador, precisa ter autoridade sobre o que está falando para que essa cliente confie em você e entregue a correção da sobrancelha dela nas suas mãos. Às vezes a cliente chega com uma sobrancelha multicromática, com várias cores, só que ela não consegue perceber isso, né? Às vezes ela tá com 3 cores de sobrancelha porque ela já fez 3 procedimentos antigos por aí. Só que ela não vê isso, mas você vê. E você precisa mostrar para ela as cores que tem na sobrancelha dela, que não é simplesmente chegar e fazer só mais um fio a fio em cima daquela sobrancelha. Isso mostra que você entende do que você está falando e que profissionalmente o seu olhar é muito mais apurado do que o dela. Não é simplesmente, clientinha, chegar e fazer só fiozinhos aí em cima, a não ser que você queira fazer mais do mesmo. Às vezes eu preciso neutralizar essa cor de fundo para depois fazer uns fios. Às vezes é preciso despigmentar a sobrancelha antes de fazer uns fiozinhos aí em cima. Então, você conhecendo as técnicas, você fala isso para ela, ela não vai entender nada, mas ela vai pensar, o que essa pessoa está falando? Faz sentido o que ela está falando. Então, provavelmente ela conheça bem e eu entrego a minha sobrancelha nas mãos dela. Então, gerando autoridade sobre o que você está falando, conhecimento das técnicas de sobrancelha, a cliente provavelmente vai confiar em você e vai te entregar essa correção de sobrancelhas. Lembrando que correção de sobrancelhas dá muito mais
do que apenas fazer micropigmentação, certo? Então vamos olhar essa sobrancelha que chegou para mim. Vou mostrar no vídeo para vocês e ao longo do vídeo eu vou colocar todo o procedimento que eu fiz, desde a limpeza, marcação, aplicação de anestésico, porque é uma cliente que já falou para mim que sentia bastante dor, e correção dessa sobrancelha. Então eu vou narrar o vídeo porque eu gravei e não gravei dando aula, a cliente só permitiu a liberação da imagem dela e aí eu montei uma aula de correção de sobrancelhas para vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá ao conteúdo com vídeo na prática, porque para nós micropigmentadores é tão gostoso e é tão importante quando a gente vê o outro micropigmentador ali, ó, botando a mão na prática, né? Não eu só aqui nesse lero-lero, nesse beabá com vocês. Então, no final do vídeo eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de aula que tem teoria e prática. Combinado? Vamos ao vídeo! Tá aqui a sobrancelha que a gente vai avaliar hoje. Cliente chegou, pediu para retocar a micropigmentação dela, porque já estava clara. Então ela queria fazer uma nova micropigmentação. Aquela foi a sobrancelha que chegou. Deu para ver que a gente tem ali uma sobrancelha com duas cores. Para um pouquinho se você não viu, volta lá no vídeo, dá uma pausada naquela sobrancelha e você vai olhar, vai perceber que ali duas cores pelo menos nós que somos profissionais enxergamos na sobrancelha da cliente. Quando a sobrancelha vem com duas cores, é possível usar o mesmo tom de castanho para cobrir a sobrancelha inteira se a gente quer fazer um trabalho realista, natural e mais claro, sem cair naquela cobertura cover-up, sem fazer o famoso cover-up? O que é o famoso cover-up? É cobrir um trabalho antigo, mal feito, com uma cor mais escura. Hoje em dia, na micropigmentação, a gente quase não faz mais isso, porque a gente conhece técnicas para corrigir a sobrancelha de uma forma mais leve. Mas antigamente era muito normal a cliente chegar, pedir para retocar a sobrancelha e você dá uma olhadinha. Tem 2 tons, 3 tons de cor? Tudo bem, eu escolho um tom de castanho mais escuro, que em cima desses tons que estão a sobrancelha vão cobrir e eu vou fazer um novo design, um pouco mais moderno, um pouco mais arqueado, e com a cor mais escura eu vou fazer uma cobertura da sobrancelha por completo. Este era o cover-up. Era não, isto é o cover-up. Cobrir um trabalho antigo com uma cor mais escura, para você poder cobrir tudo de uma vez mesmo, e você só vai melhorar o quê? O design. E geralmente como se melhorava o design? Cobrindo aquele design inteiro, fazendo o quê? Sobrancelhas mais grossas e mais compridas. Afinal de contas, você tinha que colocar dentro da nova micropigmentação toda aquela sobrancelha antiga. E assim cobria de vez. Mais grossa, mais comprida e mais escura. É o que você quer fazer hoje em dia? Não. É desse jeito que eu trabalho? Não. É desse jeito que se deve trabalhar? Cada um no seu quadrado. Eu recomendo a você utilizar técnicas atuais para clarear sobrancelhas antes de fazer nova micropigmentação. É claro que tudo depende muito do que a cliente deseja. Qual o real desejo da sua cliente? Ela chegou pedindo um fio a fio? Ou ela chegou simplesmente igual essa cliente chegou para mim? Eu quero só retocar minha micropigmentação. E ela ainda falou mais para mim. Ela falou que gosta de sobrancelha fina e escura. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos parar, vamos conversar. Fichinha de anamnese na mão. Nesse momento, você que é aluno, papel e caneta na mão, vamos começar a trabalhar numa avaliação para essa cliente. Agora eu já deitei a cliente na maca e já comecei a fazer a limpeza dos fios em excesso.
Essa sobrancelha é uma sobrancelha que tem bastante pelinho espetadinho para fora da sobrancelha do design dela, né? Tem pelinho espetado para cima, pelinho espetado para baixo. Então, só de fazer uma limpeza, a sobrancelha já melhora bastante o aspecto dela. Mas aí sobra ela do jeitinho que tá. Eu vou aproximar bem agora para vocês darem uma olhadinha como é que tá a sobrancelha. Olha aí a sobrancelha da cliente, aproximei o vídeo, colei aí uma foto pra gente dar uma olhada e a gente começar a fazer a avaliação perfeita para essa cliente. Precisou? Volta no vídeo e dá uma olhadinha, perceba que a sobrancelha tem 2 tons de castanho, tem 2 tons de marrom. Um tom de marrom mais alaranjado, degradado da primeira micropigmentação que a cliente já tinha, e depois um tom mais escuro, de um castanho escuro, de uma segunda micropigmentação, tá? Então a cliente chegou com o desejo de retocar a micropigmentação. Eu fui fazendo a limpeza, ela tinha muitos pelinhos espetadinhos, tanto para fora, na parte de baixo, quanto para fora, na parte de cima da sobrancelha. Então eu fui arrumando, fazendo só um design para a cliente sentir segurança. E aí a gente já começa a fazer a avaliação da sobrancelha. O que é fazer uma avaliação perfeita? Gente, quando a cliente senta na sua cadeira com a sobrancelha desse jeito e pede para retocar a micropigmentação, você, com o olhar profissional, precisa dar uma olhadinha nessa sobrancelha e já diagnosticar pelo menos 2 cores aí na sobrancelha dela e falar para ela: olha, a gente vai retocar essa sobrancelha, eu tô vendo 2 tons de sobrancelha aqui, né? E você começa a fazer um questionamento para a cliente para que você possa entrar com uma avaliação mais adequada. Quantas micropigmentações você já fez? Faz quanto tempo essa micropigmentação aqui, ó, mais antiga? Mostra para ela, bota um espelho bem pertinho da sobrancelha dela e mostra para ela que você, como profissional, tá conseguindo enxergar 2 tons de castanho, para que ela veja que você não tá tão leigo ali na coisa, que você não vai simplesmente chegar e jogar um castanhão em cima dessa sobrancelha fazendo um cover-up. Ela não sabe nem o que é cover-up, mas você sabe. Cobertura com tinta mais escura, com design mais grosso, em cima do que ela já tem. Não é isso que a gente faz hoje em dia, com as técnicas que a gente tem para fazer correção de sobrancelhas e com os trabalhos hiperrealistas que vemos no mercado hoje e que queremos para as nossas clientes. Não é cover-up que a gente vai fazer, é realmente correção de sobrancelhas com técnicas avançadas de correção de micropigmentação. Então você já mostra para ela que você tá vendo ali os tons de marrom, fala para ela o que é um cover-up, explica para ela o que é um cover-up, que você não trabalha com cover-up. Explica para ela que ela tem uma sobrancelha compactada. O que é uma sobrancelha compactada? Fala os nomes para ela sentir que você tem conhecimento sobre a sua área da micropigmentação, que você não é só um profissional que está ali para pintar a sobrancelha, que o seu trabalho vai ser diferenciado. Você tem que criar o desejo na cliente para ela voltar e querer fazer uma nova micropigmentação com você. Você não pode ser mais do mesmo. Então, esse desejo precisa ser criado, a cliente precisa entender que você entende de micropigmentação e que você vai fazer um trabalho diferenciado e que é com você que ela vai, toda vez que precisar retocar, ela vai ligar para marcar, tá? Então, gerando essa autoridade com gatilhos simples, falando os nomes corretos que a gente usa dentro do nosso universo da micropigmentação, você já mostra conhecimento e gera uma autoridade para a cliente, tá? Então você vai limpar primeiro a sobrancelha dela, mostrar para ela, sempre mostrando para a cliente o que você está fazendo, vai mostrar para ela o que você está fazendo e vai começar a fazer uma avaliação para a sobrancelha dela. Avaliação de correção de sobrancelhas. Toda vez que a cliente vier com uma sobrancelha cor fantasia
ou com mais de uma cor na sobrancelha, já se transformou numa correção, tá? Não é uma simples micropigmentação. Você aí, eu já até te recomendo a você ter uma tabela adicional, porque não é uma pele virgem, é uma correção. Você vai precisar usar o seu conhecimento como profissional, né, para poder corrigir uma sobrancelha. Pele virgem é muito diferente de se trabalhar, né? Você simplesmente escolhe um tom de castanho e vai fazer os fiozinhos, o shadow dela. Agora, na correção, você precisa tomar cuidado para você não escurecer demais, para você não engrossar demais a sobrancelha, certo? Então, precisa mostrar conhecimento para ela e ter uma tabelinha à parte aí, quanto cobrar a mais. A gente pode discutir isso uma outra hora, mas que seja R$50 a mais. Tudo tem que mudar para a cliente entender que tem o valor de uma correção de micropigmentação e não de uma simples micropigmentação, certo? O que eu tô passando aí na sobrancelha da cliente? Um anestésico. Esse é um anestésico de pele aberta, por isso que antes de aplicar o anestésico, eu dei uma abridinha na pele com o dermógrafo e uma agulha, né? Então o dermógrafo estava com uma agulha que eu escolhi, abri um pouquinho a pele, coisa bem simples, um leve desconforto para a cliente, mas muito rapidinho, aplicando o anestésico, deixando aí, fazendo a oclusão com o papel filme, com o filtro, né? 5 minutinhos, a gente começa a desenhar a sobrancelha. Ah, mas a sobrancelha já não estava pigmentada? Precisa fazer a marcação? Precisa. Principalmente porque quando a gente vai trabalhar uma sobrancelha como essa que eu mostrei, que é uma correção de uma sobrancelha compactada, eu não vou compactar em cima dela, eu vou esfumar. Eu já vou criando uma nuance de micropigmentação esfumada nessa sobrancelha, para que ela sinta exatamente aquilo que eu falei um pouquinho antes, o desejo de voltar e fazer mais uma vez a sobrancelha comigo. Então, o que eu posso fazer de diferente nessa sobrancelha? Qual a técnica que eu tenho que aplicar nessa sobrancelha para que eu não faça uma sobrancelha mais escura e compactada, como ela chegou? É só isso que eu quero para minha cliente, para meu 2022? Apenas compactar sobrancelhas escuras? Não, não é. Neste caso aqui, eu não senti necessidade de despigmentar para depois fazer uma nova micropigmentação. Não, ela estava com um design bem ok para ela, né? Não estava aquele design muito assimétrico, ou muito grosseiro, ou muito comprido. Não, ele estava um design ok. Quais eram os 2 erros que eu via na sobrancelha? Uma sobrancelha muito fina, compactada, fina e compactada, e depois 2 cores para serem trabalhadas, né? 2 cores para serem corrigidas. Um castanho alaranjado e um castanho escuro. Aí eu tô fazendo as medições. Vou dar uma cortadinha nesse vídeo, porque eu fiquei bem de costas, e a gente volta a falar de como a gente vai fazer a avaliação perfeita para a correção dessa sobrancelha. Aí eu já comecei a fazer um novo design para a sobrancelha da minha cliente. E ela já de cara me falou que não gosta de sobrancelha grossa e quer a sobrancelha escura. Uau! Como contornar o desejo de uma cliente, né? Se na realidade a sobrancelha é dela, não é minha, ela tem que se olhar todos os dias e se amar, né? Então, nós que estamos corrigindo sobrancelhas, a gente vai adaptando e conquistando a cliente, mostrando para ela novos horizontes, que uma sobrancelha mais grossa pode rejuvenescer o olhar dela, que uma sobrancelha tão escura não vai valorizar o rosto dela, que ela não é tão morena. A gente vai criando, envolvendo a cliente com o nosso conhecimento, e ela vai acreditando na gente. Como é que eu vou transformar a cabeça dessa cliente de uma sobrancelha fina, compactada e escura
para uma sobrancelha um pouquinho mais grossa, mais jovial, com um design mais moderno, para uma sobrancelha esfumada e um pouquinho mais clara. Vou falar para vocês, com o tempo. Vocês podem ver que o tempo todo eu estou sempre conversando com a cliente. As clientes acabam se tornando nossas amigas, né? Porque conforme você vai conversando com a cliente, você vai envolvendo a cliente nas suas histórias, você vai conhecendo um pouco mais dela, da vida pessoal dela, dos filhos, de casa, do trabalho. Então você está sempre conversando com a cliente e envolvendo ela no seu papo. Porque assim ela vai começar a ser conquistada pela sua pessoa, né? Então essa cliente, ela gosta da Aline, que é mãe, que também é micropigmentadora, mas a Aline que é mãe da Helena, a Aline que está trabalhando nesse salão há vários anos, a Aline que já fez a sobrancelha de uma outra amiga dela, e ela vai gostando de mim como pessoa e vendo que eu tô ali não para fazer mais outra sobrancelha nela, não, que eu quero transformar a sobrancelha dela. E aí ela vai confiar em mim quando eu chegar para ela e falar, olha, eu vou engrossar a sua sobrancelha só um pouquinho, porque essa sobrancelha tá muito fininha. Eu sei que você gosta de sobrancelha fininha, mas ela tá muito fininha. Que tal se a gente engrossar? Eu vou engrossar só um pouquinho. Vai ser 1 milímetro que vai deixar seu olhar mais jovem. Deixa eu desenhar para você. E faz. Pega o lápis dermatográfico e desenha a sobrancelha um tiquinho mais grossinha para ela ver. Pode ser que ela estreie no começo, mas você vai fazendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Todo ano, quando ela vier retocar essa sobrancelha, você engrossa mais um tiquinho, mais um pouquinho, mais 1 milímetrozinho, e aí até chegar ao ponto certo, até chegar ao ponto ideal da sobrancelha um pouquinho mais grossa. É para deixar muito mais grossa? Não, não é para deixar muito mais grossa. A cliente que gosta de sobrancelha fina, está acostumada a vida inteira a ter uma sobrancelha fina, ela não quer uma sobrancelha grossa, realmente. Mas engrossar um pouquinho também não é nada mal. Mostra que você é diferenciado no trabalho que você faz. Porque engrossar só um pouquinho já realmente rejuvenesce o olhar e muda o rosto da cliente, né? Muda aquele design antigo que ela tinha. São nos mínimos detalhes que você vai começar a ganhar suas clientes, tá? Então, aí eu tô fazendo uma marcação. Essa daí é a minha caneta cirúrgica. Eu sempre faço marcação, dependendo de sobrancelha uma para outra, ou eu marco a sobrancelha inteira, ou eu marco pontos estratégicos, né? Onde eu sei que eu realmente não posso perder a marcação. E a caneta cirúrgica serve para eu agilizar o meu trabalho. Com a marcação da caneta cirúrgica, eu posso trabalhar tranquilamente na micropigmentação, limpando toda vez que eu preciso, principalmente o esfumado. O shadow, o esfumado é o quê? É bastante tinta na sobrancelha. Eu preciso limpar mais para ver como é que tá ficando esse esfumado. O fio a fio já não é assim. Eu trabalho os fios inteiros na sobrancelha inteira, faço o esqueleto, aí eu dou uma limpada. E depois eu faço os fios intermediários e assim por diante. O esfumado já não. O esfumado é tinta em cima de tinta, pigmento em cima de pigmento. Eu preciso limpar mais vezes a sobrancelha. Quanto mais eu limpo, mais eu perco a marcação. Se eu perco a marcação no meio de uma micropigmentação, o que acontece? Eu preciso parar, organizar de novo, marcar de novo e depois começar a micropigmentar novamente. Quanto tempo leva isso a mais numa micropigmentação? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, uma micropigmentação de 1 hora, 1 hora e 20, vai para 1 hora e 40, 2 horas, né? Caneta cirúrgica serve para você não perder a marcação, trabalhar com mais agilidade e mais assertividade nas linhas da sobrancelha, tá? Tô ali montando o pigmento agora. Tô trabalhando com um bloqueio de cor. Tô fazendo bloqueio de cor antes de fazer a neutralização. Porque é importante você ter a avaliação perfeita para sua cliente.
para você ser diferenciado na hora de corrigir uma sobrancelha. Você fazendo uma avaliação perfeita para sua cliente, além de você mostrar autoridade para ela, você vai ter um trabalho diferenciado nas suas clientes. Profissional que não faz uma avaliação, que simplesmente chega e pinta a sobrancelha inteira achando que está corrigindo, não tem um trabalho diferenciado. Essa é a importância. Quais os benefícios, micropigmentador, que você tem fazendo uma avaliação perfeita? Conquista de cliente, agenda lotada, assertividade na cor, assertividade no design. Olha quantas coisas que você tem de benefício quando você avalia uma sobrancelha. Não é mais chegar e micropigmentar, é chegar, deitar a cliente na cadeira e começar a fazer uma avaliação perfeita. Você precisa saber exatamente quais são os pontos que você vai corrigir e exatamente as coisas que você vai fazer durante o processo da micropigmentação corretiva. O que eu preciso melhorar nessa sobrancelha? Eu preciso deixá-la numa cor mais uniforme. Eu preciso acertar o design. Eu preciso engrossar a sobrancelha. Eu preciso, Todas essas coisinhas minúsculas se transformam numa sobrancelha maravilhosa. Se transformam numa cliente fidelizada. Então, existe benefícios de você fazer uma avaliação e o que você enfrenta não fazendo uma avaliação na hora que a cliente chega na sua cadeira. Essa cliente pode não voltar, essa cliente pode não sentir firmeza no seu trabalho. Se você não faz uma avaliação de forma correta na cliente, de forma assertiva, de forma firme, a cliente faz a avaliação com você, se ela não sentir firmeza, ela diz que volta depois, você perde a cliente. Na hora que você faz uma avaliação perfeita, a cliente já senta na sua cadeira e fala assim, tem pra agora? Dá pra fazer agora, né? Ela dá aquela olhadinha no relógio, ela vê que ela tem tempo, ela fala, confiei, dá pra fazer agora? Se ela não confia no seu trabalho, ela faz a avaliação com você e ela fala assim, então tá bom, então eu vou ver pra marcar pra semana que vem, que agora eu tô com um pouquinho corrida de tempo, inventa qualquer desculpa esfarrapada e faz o quê? E vai embora. Por quê? Porque não confiou na sua avaliação. Então, benefícios e perda você tem quando você não faz uma avaliação perfeita. Todas as avaliações têm que ser feitas de forma muito segura e com calma. Nada de sair correndo, a cliente sentou, você sair correndo para fazer uma avaliação na sobrancelha dela. Em outros vídeos eu já falei sobre isso. Quando você vai a um médico, o médico senta e faz uma avaliação correndo em você? Se ele faz uma avaliação correndo em você, você fala o quê? Ixi, esse daí tô fora. Com ele é que eu não vou me tratar. O cara que me consultou em 5 minutos, né? Na micropigmentação hoje em dia é da mesma forma. Não é sentar e avaliar a sobrancelha em 5 minutos. Senta, toca na pele, mostra que você tá vendo mais de uma micropigmentação, que você não tá ali de bobeira, que você não viu só uma corzinha. Mostra que você tá vendo um design desalinhado, assimétrico. Faça uma avaliação com calma e aponte todos os erros que você vai corrigir para a cliente, né? Isso mostra segurança na hora de você fazer a avaliação da cliente, certo? Vamos lá, que assim, agora eu vou começar a corrigir essa sobrancelha. Eu já preparei o bloqueio de cor. Eu vou bloquear a cor na sobrancelha da cliente, porque ela estava com 2 cores. Uma das cores eu preciso bloquear. Qual das cores que eu vou bloquear? Eu vou bloquear aquele marrom alaranjado. O que é o bloqueio de cor? É jogar lá para trás a cor fantasia para entrar com a neutralização perfeita, né? A gente vem falando sobre isso, técnica nova no mercado das correções, bloqueio de cor. A gente não chega mais e neutraliza de uma vez só. A gente bloqueia a cor para que na hora de fazer o retoque, depois de 30 dias, aquele tom de cor fantasia volte. E você pensa assim, mas eu joguei marrom lá em cima.
Por que esse tom voltou? Porque você não bloqueou a cor. Colorimetria aplicada às técnicas de correção. Precisa saber da colorimetria Estrela de Oswald, certo? Quando você faz uma avaliação para cliente, você já mostra a autoridade na hora, né? Conforme você vai fazendo isso, cada vez mais você vai ficando craque em fazer avaliações, em diagnosticar as sobrancelhas. Cada vez mais você vai encontrando o que você pode melhorar na micropigmentação da cliente. Por exemplo, sair de uma sobrancelha fina, compactada, passar por uma sobrancelhinha mais grossa e shadow. Como é que você vai fazer isso? Vou te falar como é que eu faço essa transição. Essa transição eu vou fazendo sempre de pouquinho em pouquinho, crescendo a sobrancelha em cima para o shadow, na parte superior para o shadow e crescendo um pouquinho embaixo, mais compactada. Então a linha de baixo eu deixo ela mais marcada e a linha de cima eu faço mais o esfumadinho. É de pouquinho em pouquinho, esse milímetro que eu vou crescer para a parte de cima, que eu faço essa transição de técnica do bloqueio de cor, não, perdão, do compactado para o esfumado, tá? Então, esse milímetrozinho que eu cresci para cima da sobrancelha, na parte superior, que eu vou sair ali do compactado que ela tem para o shadow, eu faço essa linhazinha mais esfumadinha. Sempre a linha superior mais esfumadinha e a linha de baixo mais marcada. A gente continua no compactado embaixo e o esfumado em cima, até chegar numa grossura, né, ideal para a sobrancelha da cliente, tá? É assim que eu faço essa transição de técnica, né? Quando foi que eu descobri que eu precisava realmente fazer uma avaliação para as clientes? Quando a cliente começou a me pedir o fio a fio ou aqueles esfumados, me trazendo print de fotos da internet, né? Porque a cliente printa a foto da internet, mas ela não sabe nem se é um fio a fio ou se é um esfumado. Muitas delas chegam e falam assim, eu quero minha sobrancelha assim. E como é que é aquela sobrancelha assim? Ela mostra um esfumado e o desejo dela é um fio a fio. E ela fala, eu quero a sobrancelha assim. Aí você vê que a sobrancelha printada lá do Instagram de alguém é aquele esfumado bonito. E ela fala, eu quero assim, igual a essa, fio a fio. Aí você fala, não entendi nada. Tá na onda da internet. Então, vou mostrar o meu conhecimento aqui. E aí você começa a avaliar as clientes pelo que ela vai trazendo para você. E quais as mudanças que você precisa fazer, né? Precisa passar para a cliente o que é um fio a fio, o que é um esfumado. Às vezes a cliente quer tanto um fio a fio, que você pega e desenha um fio a fio para ela. Depois que ela entende o que é um fio a fio, que ela tem aquele tom de pele entre os fios, né? E ela já veio com uma sobrancelha esfumada, ela percebe que o fio a fio não é para ela. Então, cabe a nós, né, mostrar para nossa cliente qual é a técnica mais indicada para ela. Foi assim que eu descobri que eu tinha que fazer uma avaliação mais detalhada para minha cliente. Não adiantava a cliente chegar para mim e falar que queria só um retoque da micropigmentação e eu chegar lá para ela, deitar, desenhar e fazer sem explicar para ela, sem fazer uma avaliação, mostrando tudo que eu ia fazer. Eu sempre pego a ficha de anamnese das minhas clientes e vou mostrando tudo que eu quero fazer. Tudo que eu quero fazer, eu falo, olha, a gente vai trabalhar nessa sobrancelha, a gente vai fazer um esfumado, eu vou usar 2 tons de tinta aqui, de pigmento, mostro pra ela o tubinho do meu pigmento, se eu preciso esquentar ou esfriar a cor, dependendo da marca que eu tô usando, ela me vê fazendo a misturinha ali, isso já mostra mais que você tá entendendo o que tá fazendo.
né? Que você tá vendo, que ela tá vendo que você vai fazer um trabalho diferenciado, né? Então foi aí que eu percebi que eu precisava começar a avaliar as minhas clientes, avaliar as sobrancelhas dela. Não era simplesmente, por mais que eu soubesse o que fazer, chegar e fazer. Eu precisava mostrar para minha cliente o que eu estava fazendo, por mais que ela não entendesse, para que ela se sentisse segura na minha cadeira. Então, a fichinha de anamnese é de extrema importância quando você está trabalhando, certo? Fichinha de anamnese, anota tudo o que você tem que fazer. Número 1, engrossar a sobrancelha. Número 2, corrigir 2 tons de castanho. Número 3, técnica esfumada. Número 4, escreve tudo o que você precisa fazer e aí sim, falando para ela, demonstrando conhecimento, e aí você começa a trabalhar, certo? Estou eu aí, trabalhando a sobrancelha da cliente, fazendo a transição do compactado para o esfumado, fazendo o bloqueio de cor antes de fazer a neutralização, para poder entregar uma sobrancelha mais atual, né? Mais natural, o trabalho que eu chamo de hiperrealista. Vamos lá, recapitulando desde o início a nossa aula. Hoje o tema foi: não sei por onde começar a corrigir, como fazer uma avaliação perfeita para minha cliente. Quais os benefícios de você fazer uma avaliação perfeita para sua cliente? E aqui eu vim mostrar para vocês em conteúdo teórico e prático a forma que eu estou trabalhando. Sempre de forma leve, transparente para a cliente, mostrando autoridade, porque na realidade você está corrigindo um trabalho, né? Não é mais aquela pele virgem, sentou e micropigmentou. Tô começando agora, tô fazendo meus primeiros fio a fio ou meu primeiro esfumado. Não, aqui você já é um especialista em correção de sobrancelhas, um especialista em técnicas de correção. Neste caso aqui dessa cliente, quais foram as técnicas que eu mostrei para ela na hora de fazer uma avaliação perfeita para ela? Olha, vou precisar corrigir porque a sua sobrancelha está com 2 tons de marrom. Mostrei para ela os 2 tons de marrom que estavam a sobrancelha, que muitas vezes a cliente não vê. A gente, com o nosso olhar profissional, já vê. Então eu vejo que eu não posso mais simplesmente camuflar toda aquela sobrancelha. Perdão, não posso mais neutralizar aquela sobrancelha com um tom só de castanho, porque senão eu vou continuar fazendo uma sobrancelha compactada, né? E eu já quero fazer a transição para técnicas mais naturais, que é o esfumado, o sombra soft. Então eu fui diagnosticando, trabalhando junto com ela aquela sobrancelha na fichinha de anamnese dela, tá? Fichinha de anamnese na mão, você vai mostrando para a cliente o que precisa ser feito na sobrancelha dela, para ver se ela vai concordando, e você vai mostrando tudo que você vai fazer para ela, todos os produtos que você vai usar, quais são as técnicas que você vai usar nomes que a gente usa, os nomes corretos no universo da micropigmentação, bloqueio de cor, camuflagem, neutralização de cor fantasia. Fala que você não vai mais fazer a técnica compactada, usa os nomes corretos. Tudo isso, quando você faz uma avaliação perfeita para você começar a corrigir, te dá o que sobre a cliente? Autoridade. A cliente sentindo que você sabe o que está falando, que você sabe o que você vai fazer, ela entrega a sobrancelha para você, e aí, micropigmentador, você pode fazer o que você quiser, aplicar a cor que você quiser, fazer a técnica que você quiser, que a cliente vai confiar em você, tá? Então eu quero mostrar para vocês agora a finalização do trabalho dessa cliente, que aos poucos eu vou transformando a sobrancelha dela,
sempre engrossando mais um pouquinho, mexendo na cor, mexendo no design, para que ela confie no meu trabalho e ela volte para mim. Já falei, você precisa ter todas as clientes do mundo. Não, você precisa ter as melhores clientes do mundo, né? Não é atendendo todas as clientes que você vai ganhar dinheiro, é atendendo com muita atenção, muito profissionalismo as mesmas clientes, porque todo ano ela vai voltar e vai fazer com você. Tá aí o trabalho finalizado, deixa eu aproximar para vocês verem a finalização dessa sobrancelha. Espero que gostem!